lição. Recapitular não, estudar, né? Recapitular só no sábado. Vamos estudar a lição de hoje, dia 16 de fevereiro. O primogênito de toda a criação. Então vamos aqui para aquele texto famoso de Colossenses. O texto que exalta Jesus, para que os colossenses pudessem entender. E o texto é esse, Colossenses 1, 15 a 17. Acho que a gente leu ontem, vamos ler de novo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então por isso que eu coloquei essas duas músicas aí, que falam que ele é a mola mestre, ele é quem antecedeu tudo e é por meio dele que tudo existe, que tudo subsiste, né? Tudo existe e subsiste por causa dele. Então nós vamos entender aí uma expressão que se usa aí no começo, que as pessoas gostam de dificultar, gostam de complicar. Diz aí que ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa expressão primogênito aparece várias vezes atribuída a Jesus. Por exemplo, lá em Lucas 2,7, lá em Romanos 8,29, em Hebreus 1,6, em Apocalipse 1,5. Tem uma hora que até fala de Jesus como as primícias dos que dormem. E assim essa expressão aparece várias vezes, atribuída a Jesus. Agora, essa expressão nem sempre quer dizer que é o primeiro filho, é a primeira criação. Por exemplo, quando acontece um relacionamento especial entre o filho e o pai, independente da ordem de nascimento. Por exemplo, Isaac teve 2 filhos, mas só Jacó, que foi o mais novo, embora os dois tenham nascido no mesmo momento, mas Esaú saiu primeiro e Jacó saiu depois. Então Jacó ele tinha essa Jacó ele tinha essa predileção, ele teve ele foi mais voltado para cumprir as obrigações dele com relação à linhagem. O Esaú ele se extraviou e quis se filiar aos cananeus. E aí depois, quando Jacó já estava com seus 12 filhos, o que ele mais amava, o que ele mais gostava, era José, e José era o mais novo. Então essa questão dessa expressão primogênito nem sempre quer dizer que é o filho mais velho, sim o filho que continuou a linhagem ou o filho predileto do pai. Então, por exemplo, Davi, em 1 Samuel 16, Davi era o mais novo dos 8 filhos e Davi foi ungido rei, certo? E também lá em Salmos 89, 27, Deus declara o seguinte: farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Então aí você vê a expressão primogênito sendo aplicado para questão de predileção, questão de enfoque, de Deus decide privilegiar aquela pessoa em detrimento das outras. E Deus disse a Moisés também, Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Não quer dizer que Deus gerou outras nações e que a nação de Israel foi a primeira nação escolhida. Não quer dizer que Deus foi escolhendo outros depois. Não, Deus só escolheu Israel. Exatamente, Nefretes. Davi teve vários filhos, mas só Salomão foi considerado para ser o sucessor de Davi. Então, do mesmo jeito, a expressão primogênito é aplicada para Israel para querer dizer que de todas as nações Deus escolheu Israel e não nenhuma outra, certo? Então, o primogênito também transmite essa ideia de supremacia, de destaque, de privilégio, o primeiro em importância.
Tanto é que lá em Daniel também diz assim que quando Daniel estava passando por aquela situação lá no capítulo 10, em que ele estava o anjo ele estava sem entender uma visão, aí veio o anjo Gabriel para ajudar Daniel a entender, só que tinha vários demônios impedindo a chegada de Gabriel para ajudar Daniel a entender a visão. E aí Gabriel pediu reforço, e aí veio o arcanjo Miguel para defender, para dar um reforço a Gabriel e assim poder a mensagem chegar para Daniel. A gente sabe que o arcanjo Miguel na Bíblia representa Jesus. Só que lá diz assim: o arcanjo Miguel, o principal dos príncipes, o primeiro dos príncipes. E aí as pessoas pensam assim: não, então Jesus é um anjo, Jesus é um ser criado. Aí diz que ele era o primeiro dos príncipes, ou seja, ele foi um dos primeiros anjos a ser criado. Só que a gente sabe que ali a expressão principal, primeiro dos príncipes, quer dizer que ele era o mais importante, quer dizer que ele é aquele que é supremo entre os anjos. Jesus é o Senhor dos anjos. Não quer dizer que ele foi o primeiro anjo a ser criado, ou a primeira criatura de Deus. Quer dizer que ele é primeiro em primeira ordem, primeiro em função, primeiro em importância. Certo? E Paulo não sugeriu em nenhum momento que Jesus seria uma criatura, certo? Porque você vê aí no verso 16 que já para tirar qualquer dúvida, ele já afirma assim, ó, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é isso que diz aí? Ó, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, se ele fosse uma criatura, como é que ele ia criar? Como é que todas as coisas iam vir dele se ele é mais uma dessas coisas que foi criado? Entendeu? Então, Jesus foi esse agente por meio do qual Deus realizou a criação. Isso a gente vê lá em Provérbios, no começo, quando fala que a sabedoria estava presente lá na criação do mundo, e lá em João 1, quando diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus foi aquele agente por meio do qual Deus ia falando e as coisas iam aparecendo. Então ele era o verbo, e o verbo não era uma criação, o verbo era o próprio Deus. Então tudo está debaixo de Jesus. Sejam os céus e a terra, sejam as coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridades, tudo está debaixo dele, tudo veio dele e tudo obedece a ele. Certo? Então Jesus já existia antes de todas as coisas e vai continuar existindo por toda a eternidade. Então é isso que Paulo estava querendo dizer. É Jesus que veio antes de tudo, ele que reina sobre tudo, tudo existe porque ele mandou existir e tudo subsiste porque ele permite que exista. Tanto as forças do bem como as forças do mal. Certo? Então, no verso 17 diz assim: ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então a palavra grega sinistemi significa literalmente unir. Jesus é que mantém todo o universo conectado, não apenas como Criador, mas também como Redentor. Foi ele que, por meio da sua palavra, criou tudo, e através do seu sangue, ele nos mantém vivos. É ele que nos mantém respirando vivos todos os dias, e nos dá uma segunda chance quando a gente peca, e que nos dá a vida eterna quando a gente o aceita. Então, esse é o nosso Cristo, esse é a quem nós adoramos. Um Deus que é eterno, um Deus que é bondoso, um Deus que nos protege, um Deus que olha por nós todos os dias. Nós não servimos a um ser criado, nós não servimos a uma criatura, nós servimos a um Criador que se fez igual a nós, mas venceu em tudo, e o exemplo de vitória dele, nós podemos vivenciar a nossa vida também. Amém? Então agora nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração pelo estudo do livro. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nós te adorarmos em espírito e em verdade, porque o Senhor é que está acima de tudo. Tu tens o nome acima de todo nome. O Senhor foi exaltado sobremaneira sobre todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a submeter a Ti todos os dias, a submeter ao Teu senhorio em nossa vida, em cada atividade, em cada ação, e que o Senhor possa reinar supremo em todas as nossas decisões. Nós possamos colocar o Senhor no trono da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.